Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos à nossa campanha de voz promovida pela Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos falar sobre saúde vocal, a voz na sua melhor forma. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre o histórico da campanha de voz. Há 16 anos, a alta incidência do câncer de laringe, que vitimava 15 mil brasileiros por ano, fez com que um grupo de otorrinos e fonoaudiólogos se juntassem para pensar em ações e estratégias de educação e saúde, pensando na prevenção do adoecimento vocal. Em 2013, em parceria com diversas entidades internacionais, o dia 16 de abril foi promulgado o Dia Mundial da Voz. Então, após uma iniciativa de brasileiros, a campanha se tornou internacionalmente conhecida. Neste ano, foi lançada a Campanha Nacional da Voz, instrumento de trabalho de 70% dos brasileiros. Hoje, o principal desafio da campanha é torná-la permanente, para que as pessoas pensem na saúde vocal em todos os dias do ano, e não somente no dia 16 de abril. Mas a voz precisa de toda essa atenção? Sim, a voz precisa de toda essa atenção. A voz é produto de todo um sistema. Para uma adequada emissão vocal, a gente precisa que esses sistemas estejam íntegros e funcionando muito bem. Então, a gente pode perceber que o ar sai dos pulmões, passa pela traqueia, passa pela laringe, e dentro da laringe ficam as pregas vocais. Então, aqui a gente tem uma foto das pregas vocais, né? Essa primeira foto com elas abertas e a segunda foto com elas fechadas, com elas bem próximas. O ar passa por elas, elas vibram, e aí, saindo o ar com essa vibração das pregas vocais, a gente vai mexer os lábios, vai mexer a língua, para que o som seja articulado e se torne fala. Tá bom? Então, essa é uma foto das pregas vocais. Quando a gente está respirando, elas estão afastadas, elas estão abertas. E quando nós estamos falando, elas estão bem juntinhas e vibrando. A saúde vocal são alguns cuidados e procedimentos para que a gente tenha uma voz saudável sempre. É importante compreender o que determinado hábito interfere em sua produção vocal. Vamos pensar um pouco sobre os hábitos e os cuidados vocais que a gente pode ter para que a gente mantenha sempre a nossa voz saudável. Na sua opinião, eu queria que você pensasse um pouco. Qual o impacto de determinados comportamentos em relação à sua voz? O que você já parou para pensar que pode influenciar na sua produção da voz? Você faz algum hábito e acha que a sua voz ficou mais fraca ou um pouco mais rouca? Quais hábitos que geram essa qualidade vocal? Para que a gente possa discutir isso, nós trouxemos alguns hábitos muito comuns que a gente pode discutir e trazer alguns aspectos que refletem diretamente na produção da voz. O primeiro deles é o cigarro. O cigarro, ele ocasiona uma mudança brusca de temperatura ao inalar a fumaça quente, aumenta a secreção, né, a secreção do trato vocal, a secreção desse sistema onde a voz é produzida, e fora as outras substâncias tóxicas contidas no cigarro que fazem mal na saúde de modo geral, não apenas tem reflexos na voz. O consumo de bebida alcoólica ocasiona uma desidratação e um ressecamento, né? Ocasiona uma redução da sensibilidade e pode trazer também fonotraumas, aquele atrito inadequado entre as pregas vocais. É importante lembrar que as bebidas destiladas, elas são piores do que as bebidas fermentadas para a voz. As bebidas destiladas, elas ocasionam um enrijecimento da mucosa e uma anestesia. Pós-bebida, a gente pode sentir uma queimação, uma voz um pouco mais rouca, falha e perda de controle de alguns ajustes. A tosse ou pigarro é um atrito muito brusco entre as pregas vocais. Na primeira figura que eu mostrei para vocês, a gente percebeu que as pregas vocais estão muito próximas quando a gente está falando. Na execução de uma tosse ou de um pigarro, elas se aproximam muito bruscamente. E esse atrito brusco pode ocasionar alguma alteração na sua prega vocal. Então, pode ser um possível edema nas pregas vocais, pode gerar secreção e essa secreção ocasionar os pigarros, e na qualidade de vocal pode ser uma voz rouca ou uma ressonância hiponasal. Gritar gera uma sobrecarga dos músculos responsáveis pela produção da voz e também pode ocasionar um possível edema nas pregas vocais e também uma voz rouca. Sprays e pastilhas, eles têm um efeito paliativo, né, ou um efeito rebote.
Alguns desses podem ter substâncias que diminuam a nossa sensibilidade ao falar. Diminuindo essa sensibilidade, a gente pode fazer mais abusos vocais, tá bom? Então, um amortecimento e, assim, um aumento do abuso vocal. Leite, derivados de leite como chocolate, queijo, eles interferem diretamente no espessamento da saliva, eles deixam a saliva mais grossa, mais espessa. Isso vai dificultar a nossa articulação dos sons e também pode gerar o pigarro, né, que é um hábito inadequado e ocasiona um atrito das pregas vocais. O café ou uma bebida à base de cafeína, ela ingerida em excesso, ela é negativa para a voz, porque ela pode ocasionar uma desidratação, né, uma queimação no estômago e um refluxo laringofaríngeo. Pode ocasionar uma voz um pouco mais rouca, uma irritação do trato vocal e o aumento do esforço vocal, aquela necessidade de você fazer força para falar. O vestuário, roupas apertadas, os sapatos desconfortáveis podem refletir na produção da voz. É importante que a gente utilize roupas confortáveis, que não apertem, principalmente pensando na voz, a região do pescoço, como gravata, colares muito apertados, e também a região do diafragma. Então, cintas ou cintos apertados, eles fazem uma compressão do diafragma, o que dificulta a produção da voz. Algumas estratégias que a gente pode ter para aprimorar a nossa qualidade da voz, né, e manter a voz sempre saudável. Beber água, é importante que a gente beba água constantemente, aproveite aquele momento do gole, né, para a laringe subir e descer, alongar essa musculatura, além de hidratar todo o corpo de forma sistemática. Comer maçã. A maçã é um alimento duro, né, que a gente faz força com a musculatura da boca para poder mastigá-la. Ela ajuda na limpeza dos órgãos articuladores e também do trato vocal, tá certo? O repouso vocal ativo versus o repouso vocal passivo, ele é importante porque relaxa a musculatura. É importante que a gente fique em alguns momentos em silêncio para poder relaxar a musculatura, desaquecer e também fazer alguns exercícios que possibilitam que a gente faça o mínimo esforço ao falar. Então, falar em baixa intensidade pode ser uma estratégia de um repouso vocal ativo. E o aquecimento vocal é de extrema importância, a gente preparar a musculatura antes de falar, a gente aquecer toda essa musculatura. Aqui a gente trouxe alguns objetivos do aquecimento, né? O aquecimento vocal, ele condiciona os músculos da produção vocal para o uso e a demanda vocal necessários por cada profissional da voz. Previne sintomas desagradáveis como rouquidão e fadiga vocal, e a fisiologia do aquecimento vocal segue a mesma lógica de outros aquecimentos musculares. Então, aqui mais alguns objetivos, né? Então, o aquecimento vocal, ele propicia uma maior flexibilidade das pregas vocais, ele prepara a musculatura utilizada na produção da voz, ajuda na prevenção de lesões laríngeas, aumenta o potencial sonoro, propicia uma maior clareza na emissão do som, prepara e fornece energia para a musculatura e melhora o fechamento glótico. Também ele aumenta a temperatura muscular laríngea. A gente tem uma dica muito interessante para vocês, que são as FAQs produzidas pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. São perguntas e respostas para testar o conhecimento sobre os hábitos que podem interferir na produção da voz. Então, se a gente entra no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o link está abaixo, www.sbfa.org.br/campanha da voz, nós teremos lá disponíveis várias FAQs com perguntas e respostas com temas específicos, sempre relacionados à produção da voz. E alguns materiais que dizem o que faz bem e o que faz mal para a voz. Nós agradecemos os nossos apoiadores. Obrigado por estar conosco até o final desse vídeo. Abaixo são nossas redes sociais. Nos siga para saber mais informações sobre como cuidar da voz nessa campanha de 2021. Até a próxima.